Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje no Evangelho dessa sexta-feira da 14ª semana, Jesus está concluindo o seu ensinamento àqueles que ele envia, às cidades para pregar o Evangelho, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Então ele está falando ainda sobre o nosso discipulado, a nossa missionariedade enquanto discípulos seus. Então o Senhor ele vai dizer que nos envia como ovelhas no meio de lobos. Ovelhas no meio de lobos. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos de fato propensos a sermos atacados, a sermos machucados, a cairmos. E muitas vezes nós percebemos que nós, discípulos do Senhor, nos impressionamos quando essas coisas acontecem. E aí ficamos um pouco emburrados às vezes com Deus, Senhor, eu sou tão devoto, eu vou à missa todo domingo, eu rezo tantas vezes ao dia, eu faço a caridade, e aí queremos brigar com Deus porque nós nos vemos perseguidos, nós nos vemos caluniados, nós vemos os problemas à nossa volta, e na verdade isso só revela o seguinte, que nós não entendemos nada, Quando nós nos frustramos com as expectativas que temos para as nossas vidas e queremos culpar Deus, na verdade isso só revela que nós ainda não entendemos o Evangelho, porque Jesus em todo momento ele revelou isso, que se Ele, que é o Senhor e o Mestre, Ele foi perseguido, Ele foi injustamente atacado, Ele foi levado à cruz, dá a vida por nós. Então nós precisamos compreender que nós não somos maiores do que Ele, que no mundo também nós encontraremos perseguições, também nós encontraremos contrariedades, também nós seremos perseguidos. Isso não deve escandalizar o cristão, pelo contrário, na verdade, isso deve ser motivo, diz o Senhor, de alegria, porque é na perseguição, e sobretudo na perseguição injusta, quando nós somos atacados, quando os problemas chegam à nossa porta, que nós podemos então entender que sim, somos de Jesus. Sim, porque podemos sofrer por Ele, podemos ofertar ao Pai com Ele o sacrifício, e assim seremos de fato a nação sacerdotal que o Senhor nos prometia nos tornar desde o Antigo Testamento, O que é o sacerdócio, senão o oferecimento do sacrifício, senão o oferecimento do louvor, mesmo diante da dificuldade? Seremos nação sacerdotal
quando nós pararmos de murmurar, quando nós pararmos de ter uma expectativa de nós mesmos maior do que aquela que Deus tem de nós, né? Então, quando nós compreendermos que é o sofrimento que nos configura Cristo, que nós somos ovelhas no meio de lobos nesse mundo, nessa sociedade, perseguidos de todos os lados, e por causa disso nós somos cristãos, e pararmos de nos frustrar e de nos entristecer por causa dessas coisas, e passarmos a nos alegrar porque sofremos pelo Cristo, então nós compreenderemos o que é ser discípulo. E aí Jesus ele vai dizer, né, no seu ensinamento: sede, portanto, prudentes como serpentes e simples como as pombas. Isso é um belo conselho que o Senhor nos dá, né? Porque a prudência é essa virtude que nos leva a entender que usamos das coisas na medida em que nos aproximam de Deus. E a prudência é esse amor que nos leva a desejar as coisas na medida em que elas facilitam a nossa vida interior, e a rejeitar as coisas na medida em que elas nos afastam ou nos colocam em perigo de nos afastarmos da vida em Deus. Então a prudência nos leva a uma sobriedade espiritual, a compreender de que maneira devemos progredir, de que maneira podemos caminhar, qual o tamanho dos passos que podemos dar para caminharmos bem no discipulado do Mestre. Mas a prudência sem a simplicidade, nós corremos o risco de, porque não nos conhecemos, porque nos ocultamos a nós mesmos, porque temos a nossa vida em uma conta maior do que de fato ela deveria ter, e aí podemos então nos embaralhar e achando que faremos o bem, na verdade, porque não nos conhecemos direito, acabamos por errar o alvo, acabamos por cair pelo caminho e nos machucarmos. Então a simplicidade das pombas é aquela virtude que nos leva a compreender de fato que nós somos aquilo que Deus nos criou, e nós temos as fragilidades e passamos a enxergá-las, porque nós não somos hipócritas quando somos simples. Nós fugimos, né, dos enganos sobre nós mesmos. Então a simplicidade nos leva a um autoconhecimento, a uma verdadeira humildade, e aí sim a uma prudência reta que sabe quais passos podemos dar. Simples como as pombas, isso é necessário. Sem nos ocultarmos, sem usarmos máscaras, sem nos enganarmos a nós mesmos. Então, no autoconhecimento que a simplicidade traz, uma verdadeira humildade alcançaremos. E assim, a prudência terá as coordenadas corretas para nos levarem a agir bem nesse mundo e a sermos de fato verdadeiramente discípulos do Senhor. Então, que hoje, com os conselhos evangélicos que o Senhor Jesus nos dá, com a Santa Eucaristia que agora receberemos, que nós também possamos crescer nessa simplicidade e na reta prudência que nos leva a agirmos no mundo em nome do nosso Mestre. E assim aguentaremos, né, as contrariedades, suportaremos as perseguições e nos alegraremos por todas elas, porque assim nos unimos ao Mestre, ao Senhor Jesus. Que assim seja.